ouviu falar na Maria Fumaça, que liga Tiradentes a São João del Rei. Mas o que pouca gente sabe é que seus curtos 12 quilômetros já pertenceram a uma ferrovia com mais de 700 quilômetros de extensão. Essa ferrovia foi construída mais uma vez graças à descoberta do ouro em Minas Gerais. Antes, os suprimentos que eram precisos em Minas eram trazidos por meio de mulas e burros. Mas a vinda da corte para o Rio de Janeiro mudou totalmente esse cenário. Com toda mudança, sempre tem obstáculos. E com a vinda da corte, o principal obstáculo foi o meio de transporte, de Minas para o Rio, tanto do Rio para Minas. O litoral, então, iniciava pleno progresso, e o interior teve que acompanhar. Com isso, começaram-se a discutir sobre a necessidade da construção de uma ferrovia que ligava o interior ao litoral. Então, São João del Rei, a principal cidade mineira da época, já logo se prontificou para ser a sede dessa ferrovia. A ferrovia foi construída no fim do século XIX e ficou conhecida como EFON, a Estrada de Ferro Oeste de Minas. Por a sede dessa ferrovia localizar-se em São João del Rei, alguns historiadores a consideram a primeira ferrovia mineira, já que, em todas as outras, a sede ficava na capital. Os objetivos dessa ferrovia eram audaciosos. Entre eles, estimular o surgimento de outras atividades, aumentar a mão de obra imigrante e, é claro, acelerar o escoamento de mercadorias. O transporte de passageiros também ganhou destaque, o que uniu povoados e cidades. Até se transformar numa locomotiva de apenas uso turístico, a Maria Fumaça foi responsável por diminuir a distância entre aquela colônia imperial voltada para o oceano e o interior mineiro, que, com as riquezas que possuía, expandia as possibilidades de crescimento do que futuramente chamaríamos de Brasil. A Inglaterra foi o país natal da locomotiva a vapor, que é essencialmente uma máquina usada para impulsionar os veículos sobre os trilhos. A primeira máquina a vapor foi construída em 1804 e ela foi capaz de transportar uma grande carga, cerca de 25 toneladas. Isso fez, contudo, que outros criadores animassem para fazer novas locomotivas. Denominada como Baronesa, a primeira locomotiva a vapor do Brasil foi fabricada em 1852, mas iniciou suas viagens pelos trilhos brasileiros apenas no dia 30 de abril de 1854. Ela recebeu esse nome como uma singela homenagem à esposa do Barão de Mauá. A baronesa, apesar de não estar mais rodando, mantém sua exuberante beleza exposta para todos os visitantes no Museu do Trem, localizado no Rio de Janeiro. Ela teve sua aposentadoria decretada em 1884. Agora, ela descansa em suas engrenagens, tendo sido considerada patrimônio nacional. A primeira Maria Fumaça do Brasil teve um grande papel, sendo responsável pelo início de um grande passo na história ferroviária do Brasil. Algumas Marias Fumaças ainda estão em circulação no Brasil. Apesar de ter sido em 1804, ainda existem algumas Marias Fumaças, sendo elas o Trem das Águas, Trem das Termas e Trem da Guararema. Fundada em 1972, a Companhia Mogiana instalou-se principalmente no interior mineiro e paulista. Mas somente em 1904 foi construída a primeira estação em Guaxupé, a Estação Guaxupé. Mas você provavelmente conhece ela somente como Mogiana. E a linha dessa estação partia de São José do Rio Pardo, passava por Itapiratiba e enfim chegava aqui em Guaxupé. E a linha levava principalmente produtos relacionados ao café. Já em 1910 foi fundado o ramal Guaxupé-Passos, que, bem, partia de Guaxupé para Passos, mas passava por diversas cidades, como Guaranésia, Monte Santo e São Sebastião do Paraíso. E, em 1971, a Companhia Mogiana foi encapada pela FEPASA, sigla para Ferrovias Paulistas Sociedade Anônima. Mas a FEPASA não durou muito tempo em Guaxupé, pois a linha ferroviária em Guaxupé foi desativada em 1978. E, a partir de 1989, os trilhos deram lugar à Avenida Felipe Elias Zeitune. E, além disso, idealizado em 1997 pelo então prefeito da época, Dr. Heber Quintela, foi feito o Parque Municipal Mogiana para usufruto da população.
É de conhecimento que uma locomotiva funciona à base do calor. Isso dá-se pela máquina térmica, que é algo que transforma a energia térmica em energia mecânica, tendo que ela funciona à base de 3 partes. Uma geração de energia térmica quente, uma máquina no meio e uma geração térmica fria, com que faz que haja um movimento de roldanas. Esse movimento faz com que haja uma liberação de pressão, movendo assim as engrenagens. Mas no caso da Maria-Fumaça, ela funciona assim. Ela é esquentada por caldeiras que fazem com que haja uma liberação de vapor d'água. Essa liberação de vapor d'água faz uma pressão nos pistões, fazendo que haja um movimento de subida e descida. Esse movimento faz com que haja uma geração de engrenagens. Esse movimento também é o que faz as rodas girarem e mover ela para frente. E também essa diferença de pressão é o que faz a fumaça ser liberada e com que haja um valor característico, o barulho característico. Porém, isso está sendo muito abandonado recentemente, por ter um péssimo rendimento, uma grande poluição por causa da queima do carvão, e também é que é algo lento, e não é algo tão usado por esse motivo. Bem, mas para entender um pouquinho mais sobre a Maria-Fumaça, é interessante a gente saber o estudo da termodinâmica. A termodinâmica rege as relações entre calor, trabalho e movimento. Dentro da termodinâmica, a gente pode citar 3 conceitos, que são o sistema termodinâmico, o estado de um sistema e o processo. A Maria-Fumaça transportava passageiros até os anos 70. E após isso, ela começou a transportar apenas carga, que foi até 1992. Depois disso, e até nos dias de hoje, ela funciona apenas para o turismo. As máquinas, elas devem realizar os trabalhos mecânicos, como movimentar, misturar e elevar. As primeiras máquinas a vapor, elas foram usadas para retirar água de minas de ferro e carvão. E eram utilizadas na fabricação de tecido também. O uso das máquinas a vapor, ela teve grande importância, principalmente a partir da primeira Revolução Industrial. Ok, tá bom, mas e aí, como funciona uma locomotiva a vapor? Bem, a locomotiva, ela funciona como qualquer outra máquina a vapor. Bem, mas e aí, como funciona uma locomotiva a vapor? Ela funciona como qualquer outra máquina a vapor. Ela utiliza a pressão do vapor para produzir o movimento. Na locomotiva, os principais combustíveis usados são a madeira e o carvão. Esses combustíveis são queimados em um forno. A combustão esquenta uma caldeira em que há água, produzindo vapor, como em uma panela de pressão, por exemplo. O vapor se encontra em alta pressão, o vapor sai e por um duto chega a um cilindro, no qual entra por uma válvula de admissão. A alta pressão em que o vapor se encontra faz com que ele entre em violência e empurre o pistão que existe dentro do cilindro. Para retomar a sua posição inicial, o pistão faz com que o vapor, que perdeu pressão, saia por uma válvula de escape. Houve movimentos dos pistões da locomotiva, se transmite para as rodas por meio de um sistema biela-manivela. O passeio de Maria-Fumaça em Tiradentes, ele é um dos mais procurados na cidade histórica de Minas Gerais. Ela oferece uma viagem no tempo às margens do Rio Mortes com uma vista exuberante para as serras São José. Ela passa pela estrada de Ferro-Oeste, em Minas, a EFON, que foi inaugurada em 1881 pelo Dom Pedro II. O trajeto dela é de 12 quilômetros, com duração de 40 minutos. Ela mostra, você pode ver lindas paisagens passando pelo Rio das Mortes, algumas fazendas centenárias com vista privilegiada para a Serra de São José.